Boa tarde a todos aí. Minha primeira vez aqui no evento, né? Tô vindo primeira vez esse ano aí, dar um feedback pessoal aí, tô gostando bastante. Evento muito bom. Bom, a ideia, como já falou aí, já foi apresentada, é mostrar para vocês um pouquinho sobre a abordagem da prevenção de cyberataques utilizando a inteligência artificial e depois falar um pouquinho da solução da Cylance, né? Que é uma solução de proteção de endpoint e utiliza essa abordagem para prever, né, identificar os malwares. Um pouquinho da agenda aí, a gente vai ver rapidinho, né, as áreas de pesquisa da inteligência artificial, bem rápido. Falar um pouquinho sobre o machine learning, né, o aprendizado supervisionado, né, que é um subdomínio aí do machine learning, que é utilizado no algoritmo da Cylance, e depois mostrar para vocês a solução do Cylance Protect. Bom, as áreas de pesquisa da inteligência artificial, então a gente tem a ASI, né, que seria Artificial Super Intelligence. Nessa área de pesquisa, o computador ele teria por ter um poder computacional muito maior, né, e ter uma quantidade de memória, né, virtualmente aí infinita, né, podendo expandir, ter um poder analítico ilimitado, ele estaria tendo a possibilidade de executar tarefas que o humano não conseguiria. Então, assim, nessa área de pesquisa aí que o pessoal tem aquela grande preocupação das máquinas dominarem aí os humanos, né, e transformar a gente em escravos e fazer toda aquela parte maldosa da inteligência artificial, né? A segunda parte, a Artificial General Intelligence, né, é onde a IA é aplicada para tentar fazer as coisas que os humanos também são capazes de fazer, tipo dirigir carros, por exemplo, né? A gente vê muita aí aplicação tanto do Google como da própria Tesla também aí aplicando, né, algoritmos de inteligência artificial para ensinar os carros, né, a dirigirem, ensinar os carros a serem autônomos e dirigir da mesma maneira que os humanos, né? Então, assim, nessa área de pesquisa da IA, né, o computador iria se igualar à capacidade humana, tentar fazer as coisas que a gente faz, né? E também tentar se equiparar na questão de aprendizado e raciocínio. E a parte da ANI, da Artificial Narrow Intelligence, quando a gente usa a IA para coisas bem específicas, que é essa parte onde a gente vai se aprofundar um pouco mais, que é onde a gente vê a parte do machine learning também, né? Que a gente vai usar o IA para, né, processar grandes quantidades de dados, né, detectar padrões de relacionamento e coisas que a gente pode estar usando o computador em tarefas que seriam complicadas para a gente, né? No caso de analisar, por exemplo, um log de um CIEM para ver uma vulnerabilidade, ou então algum tipo de falha. Um pouquinho do machine learning, né? O machine learning é um subdomínio da IA, né? E eu gosto muito da definição do Arthur Sellner, né? Que ele fala que o machine learning é um campo de estudo, né, que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programados, né? Então, o cara desenvolve um algoritmo lá e submete ele a alguns dados e ele vai aprendendo a forma de comportamento. O porquê do machine learning, né? Aí a gente tem um gráfico do Gartner, né, sobre o hype cycle, né, das tecnologias, e a gente vê, aí está um pouquinho pequeno, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas bem aqui estaria a tecnologia do machine learning, tá? Essa onda aí, né, a gente vê aqui onde as tecnologias elas entram nessa onda, e o machine learning está aqui o que a gente chama de estar na crista da onda, né? Hoje em dia, que é o que é que seria estar na crista da onda? É achar que essa tecnologia do machine learning vai poder ser utilizada para resolver vários problemas, entendeu? Então, depois disso, que essa tecnologia vai amadurecendo, né, e vai sendo utilizada em mais soluções, né? Ela vai descendo, e se ela conseguir, né, sobreviver a esse vale da morte aí, né, como a gente chama, ela vai continuar e sendo
ser utilizado em aplicações práticas e a gente vai encontrar aí uma maneira de utilizar ela no dia a dia, né? Falar para você, explicar aqui um pouquinho do aprendizado supervisionado, que é onde o algoritmo da Silence é baseado, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Foi apresentado para o algoritmo, né? Ele foi exposto a exemplos de entradas e saídas desejadas, tá? E o objetivo dele era aprender uma regra geral para classificar os objetos, entendeu? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Então foram dados ao algoritmo, né, objetos classificados como seguros, tá? E que poderiam ser, no caso como a gente vai falar da ferramenta da Silence, né, da solução da Silence para Endpoint Security, foram dados vários arquivos bons, né, que não eram malwares no caso, e foram também submetidos vários arquivos perigosos, tá? E o algoritmo aprendeu, né, sobre esses objetos, sobre esses arquivos, e aí depois quando ele encontra um objeto, ou no caso, né, um arquivo que ainda não está naquele conjunto, tá? Ele tem a capacidade de identificar, no caso, vamos supor que o algoritmo tenha aprendido que os objetos desse conjunto seguro, eles são seguros porque eles não têm pontas, por exemplo, ou então eles são seguros porque ele tem uma forma circular, entendeu? Então, o algoritmo é capaz de identificar que esse próximo objeto que está sendo submetido agora e que ele não era previamente conhecido, certo? Ele é capaz de identificar pelas características dele que ele faz parte de um conjunto de objetos seguros, entendeu? Da mesma maneira, a gente vê o outro objeto aqui, né? Ele identifica ele como perigoso porque ele tem as mesmas características dos objetos que foram passados para ele anteriormente e ditos como perigosos, entendeu? E aí a gente tem aí onde ele se depara com o momento onde ele tem um objeto novo e que ele, assim, de cara, ele não consegue identificar todas as características da maneira como aconteceu com os objetos anteriores, né? Então aí é onde ele vai demonstrar o que ele realmente aprendeu. Vamos supor que esse algoritmo ele tenha aprendido que esses objetos aqui são perigosos, porque além deles terem o formato retangular, eles também têm pontas, por exemplo. Então, quando o objeto for submetido ao algoritmo, né, ele vai saber que, apesar desse novo objeto aqui não ter o formato retangular, como os outros têm, mas como ele tem pontas, como esses outros aqui, né, ele acaba classificando o objeto como inseguro, digamos assim. A gente pode, analisando por um outro lado também, pode ser que tenha passado para o algoritmo, né, que ele não precisaria classificar os objetos pela forma, entendeu? Uma outra maneira dele classificar, se ele tivesse aprendido que ele precisaria classificar os objetos pela cor, né? Então, nesse caso, o círculo vermelho, ele já iria para a classificação dos objetos perigosos, né? O quadrado amarelo iria para a classificação dos objetos seguros, já que ele está levando em consideração a cor dessa vez. Mas aí, o que acontece nesse próximo momento é o seguinte: ele se depara com um objeto que não tem cor nenhuma. Então, assim, é exatamente nesse momento onde teria que ter, no caso, uma intervenção humana para que esse algoritmo fosse melhorado de alguma maneira para ele não classificar, porque existe a possibilidade dele não conseguir classificar, entendeu? Então, dessa maneira, quando ele encontra um objeto aqui que ele não consegue classificar, né, aí talvez a gente precise ter uma intervenção humana ou para melhorar o algoritmo, ou então para submeter a outras formas de classificação para que ele consiga, né, classificar aí esse objeto. Então, só falar um pouquinho dos benefícios de uso da IA na segurança da informação, né, que é facilitar as atividades de seguinte, a detecção zero day de ameaças avançadas, porque o grande objetivo e a grande vantagem da gente usar a IA na segurança da informação, no caso dessa aplicação, né, do Machine Learning supervisionado, é exatamente para a gente conseguir reconhecer os malwares zero day, naqueles malwares que foram, ou que não existem ainda, ou então que foram modificados. A gente vê que hoje em dia a questão do polimorfismo dos arquivos, né? Hoje em dia é muito fácil, qualquer garoto de 14, 15 anos, o cara pega
um malware que já tem lá e modifica com ferramentas básicas e muda o hash MD5 do malware, entendeu? E aí quando ele faz essa modificação, a gente já sabe que o hash MD5 mudando o formato, né, a abordagem de identificação de malwares por assinatura já passa a não reconhecer mais aquele arquivo como um malware, né? E no caso a IA podia ajudar a gente nesse sentido, exatamente aplicando esses exemplos que eu mostrei para vocês aqui nesses slides, para fazer com que a máquina consiga identificar os arquivos perigosos, mesmo que eles ainda não tenham sido divulgados, entendeu? Mesmo que as bases de dados ainda não tenham informações sobre eles. E aí mais uma vantagem seria a detecção de anomalias, desvio de comportamento, né? Detecção de movimentação lateral, no caso a gente vê que quando a máquina é comprometida, a gente vê que ela começa a apresentar comportamentos que o usuário normal não executa, né? Por exemplo, o cara senta todo dia no computador, o administrador de rede senta todo dia na máquina lá e acessa o servidor do Active Directory para fazer alguma tarefa administrativa. Então, lá nos logs, quando aparece uma informação de que esse cara entrou lá e acessou um endereço lá na Rússia, numa porta que ele nunca usou na vida, então isso já cria um flag lá, né? A IA pode ajudar a gente a analisar esse tipo a encontrar esse tipo digamos, de disfunção, né? Aí, redução da quantidade de falsos positivos, né? Automação de controles e bloqueios e redução de tempo de resposta de incidentes. A gente chegou na essa parte da IA é só para dar uma ideia a vocês, mais ou menos, de como a Cylance implementa isso na engine do Cylance Protect, tá? Cylance Protect é o produto da Cylance de proteção de endpoint, né? Ele funciona mais ou menos como um antivírus, certo? Ele substitui o antivírus, mas ele não faz só as coisas que o antivírus faz. Ele faz algumas coisas a mais também. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Como eu estava falando lá no slide anterior sobre o Machine Learning, né, e o Machine Learning supervisionado, o que foi que a Cylance fez? Foi mais ou menos aquilo que eu já expliquei, né? Ela pegou vários binários, né, que eram binários conhecidamente, né, já de malwares, né, e vários arquivos bons, e ela submeteu a esse algoritmo para que ele pudesse analisar e ele aprendesse as características dos malwares. Então, assim, quando o Cylance identifica um malware, ele não identifica por um hash de assinatura MD5, por exemplo, ele não faz ele não olha a heurística, ele não faz sandboxing, ele não faz nada disso. O que ele faz? Ele identifica o malware pelas características dos arquivos, entendeu? Então ele foi submetido a esse algoritmo, esses arquivos, ele aprendeu essas características maliciosas, entendeu? E aí tudo isso foi aplicado a esse modelo matemático de IA, certo? Para que quando aparecesse um malware novo, zero day, e ele fosse, né, submetido a esse modelo, ele tivesse a capacidade de identificar, de acordo com as características, né, se esse arquivo, se esse binário, no caso, é um arquivo malicioso ou não, tá? E uma coisa interessante também é que esse algoritmo da Cylance, ele tem um tempo de atualização de aproximadamente 6 meses. Então, a Cylance continua sempre desenvolvendo o algoritmo, né, e melhorando ele. E em mais ou menos de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, eles lançam uma versão nova desse algoritmo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês a relação de resultados de teste de antivírus, que a gente chama de holiday test, que são testes offline, desconectados da internet, tá? Ele faz um comparativo do Cylance aí, mostrando como é que ele se comporta na questão da detecção de malwares offline, tá? O computador vamos supor que o cara tirou o computador de dentro da empresa, levou para um fim de semana na praia, um fim de semana na serra, e lá não tem internet, não tem nada, e aí ele submete, né, esse dispositivo, esse endpoint, alguém chega com um pendrive, coloca
com algum arquivo infectado, alguma coisa do tipo. E aí vocês veem que o que é que eu queria chamar a atenção aqui? Que o Silence, mesmo depois de alguns dias, né, desconectado da internet, ele não perde a capacidade dele de detectar as vulnerabilidades, detectar os malwares, porque o algoritmo, a inteligência está no próprio endpoint, ela não está tipo na nuvem, ela não está numa base de assinatura, entendeu? Então ele não precisa estar conectado na internet para conseguir manter a capacidade dele de detectar as ameaças, entendeu? Aí vocês veem aqui os outros concorrentes, à medida que o tempo vai passando, né, eles vão perdendo a capacidade de ter uma detecção estática preventiva, entendeu? Quanto mais o tempo vai passar, as bases de dados de assinatura vão ficando desatualizadas e eles vão dependendo mais de outras funcionalidades, digamos assim, para poder identificar os malwares e prevenir. Já o Silence não. Como toda essa inteligência, como ele não usa a parte de assinaturas, entendeu? Toda essa inteligência está no próprio endpoint, então, mesmo que ele fique desconectado da internet, ele tem essa capacidade de manter, né, essa taxa de detecção, entendeu? Aí esse slide aqui é para mostrar sobre algumas ameaças específicas, tá? Como Satan, WannaCry, né? Hensec. Isso aqui é o seguinte: foi submetido no lançamento desses, né? Na primeira vez que foi vista essas vulnerabilidades, né? Elas foram bloqueadas pelo Silence, né? O algoritmo de inteligência artificial, né? Baseado em aprendizado de máquina, ele foi capaz de identificar e de prevenir essas ameaças no lançamento delas, na primeira vez que elas apareceram, tá? E esses números que estão aparecendo aqui, 20 meses, 18 meses, 17 meses, 19 meses, 13, 18, 7, é o quê? A versão do algoritmo, né, de detecção de malwares da Silence, por exemplo, que detectou que no dia do lançamento do WannaCry, a versão de 19 meses atrás do algoritmo já seria capaz de detectar a vulnerabilidade e de bloquear, no caso, né? Então, no caso do Satan, por exemplo, a versão do algoritmo do Silence, que seria capaz de detectar o Satan, é uma versão de 18 meses atrás. Então, assim, no dia que a vulnerabilidade Zero Day aparecer, né, o algoritmo da Silence vai estar pronto para identificar e para prevenir antes que essa invasão, antes que essa infecção aconteça, entendeu? O controle de execução da Silence, né, que é um modelo baseado, né, sem assinaturas, não é baseado no modelo de assinaturas, em machine learning e em análise preditiva. Isso é uma coisa que a Silence bate muito em relação à análise preditiva, que a ideia é realmente nunca deixar e nunca necessitar que o malware se instale em qualquer lugar que seja antes que ele possa ser detectado, entendeu? Então, assim, a Silence não precisa de um paciente zero, digamos assim. Ela não precisa que o malware se instale, que seja instalado em algum lugar para que eles consigam identificar e detectar e parar, né, essa execução. Ele é autônomo, né? Não precisa de internet, né? O algoritmo de prevenção de pré-execução, né? Ele roda em menos de 100 milissegundos, ou seja, quando você clica no arquivo lá, até a hora que você clica no arquivo, né? Da hora que você clica no arquivo até a hora que ele libera o arquivo para o sistema operacional, depois que ele verificar, isso leva menos de 100 milissegundos, tá? Também, o Silence também não precisa de scans diário, por ele não trabalhar com base de dados de assinatura, você não precisa ficar submetendo os arquivos sempre que a sua base de dados de assinatura é atualizada, entendeu? Então, quando você instala a solução, ele faz um scan único e depois disso ele não vai escanear o seu disco nunca mais. Ele só vai precisar, a cada vez que você executar um arquivo, né, ele vai precisar desse menos de 100 milissegundos aqui para submeter esse arquivo ao algoritmo, né, e saber se
se ele é um malware ou não e classificar esse malware. Tá? Ele rejeita programas, além de identificar os malwares, ele identifica vários tipos de binário, entendeu? Então ele tem uma funcionalidade interessante que é o seguinte, ele vai identificar também ferramentas que não são malwares, mas que talvez não sejam interessantes para o negócio de vocês. Por exemplo, ferramentas de acesso remoto, que pode estar abrindo aí algum tipo de vulnerabilidade, entendeu? Por exemplo, cracks de senhas, aquelas ferramentas que o pessoal usa para burlar licença de software, por exemplo, ativador do Windows, ativador do Office, entendeu? Tudo isso ele vai classificar esses arquivos e vai mostrar na console lá, dizendo que encontrou esse tipo de arquivo que não são malwares, né, mas alguns desses arquivos não são interessantes para o negócio, né, que é o que eles chamam de PUPs, que são os Potentially Undesired Programs, né, que são programas potencialmente indesejáveis. Né, e ele tem um módulo de proteção de memória, né, que ele trabalha analisando os serviços que estão sendo executados na memória, né, e aí ele protege contra exploits, contra injeção de processos, né, escalada de privilégio. Esse módulo é mais voltado, não tão para a parte de arquivos, está mais voltado para proteção de ataques mesmo, de exploitation, então de movimentação lateral, alguém tentar, né, exploitar uma vulnerabilidade no sistema operacional. Então ele tem lá as técnicas que ele usa para detectar esse tipo de ataque. Aqui a gente não tem como mostrar esse tipo de coisa porque é um pouco corrido, né? Mas numa próxima oportunidade talvez a gente tenha a chance aí de mostrar isso funcionando para vocês. Tem um módulo de controle de scripts, tá? Onde ele vai controlar a execução de scripts no sistema operacional, né? E ele consegue controlar a execução de arquivos de PowerShell, ActiveScripts e macros em VBA, macro do Office, né? Word, Excel, aquelas macros. De vez em quando a gente tem umas macros aí que fazem umas coisas estranhas, né? Às vezes a gente deixa essas macros serem executadas e eles podem estar abrindo vulnerabilidades aí no dispositivo. Tem a parte de controle de aplicação, né? Onde ele pode também controlar quais são as aplicações que estão sendo executadas no dispositivo. Você pode efetuar o que a gente chama de, né, o que a Silence chama de lockdown, aonde a partir do momento que você, digamos, blinda, né, tranca esse dispositivo, nenhum binário novo vai conseguir entrar. Então, se o cara tentar instalar um software novo, ele não vai conseguir instalar. Se o cara tentar copiar um binário novo para dentro da máquina, ele não vai conseguir copiar, certo? Nem modificar. Essa funcionalidade, quando ela está habilitada, para vocês terem uma ideia, nem update do Windows você consegue fazer mais. Não consegue modificar nenhum binário que tá na máquina. Então, assim, a aplicação dela geral o pessoal que tem aqueles sistemas, às vezes rodam, por exemplo, totem, né, de autoatendimento, ou então caixa eletrônico de ATM, né, ou então aquelas máquinas de quiosque que você quer instalar lá, esquecer dela, ela só roda aquele software e às vezes dá um trabalhão porque alguém modifica alguma coisa no equipamento e é uma maior complicação, né? E o controle de dispositivos, né, onde ele controla, né, a utilização de dispositivos de armazenamento em massa, né, são pendrives, né, USB storage, câmera fotográfica, celular, por exemplo, ele consegue detectar quando você pluga o celular, ele consegue detectar o dispositivo de armazenamento do celular e bloquear, no caso, se você quiser. O cara pode usar o celular continua carregando lá, ele continua fazendo tudo, menos conseguir copiar os arquivos para dentro do dispositivo lá de armazenamento do celular. E essa funcionalidade de controle de dispositivo tem uma coisa legal, que é o seguinte: eu posso permitir alguns dispositivos pelo número de série do dispositivo, ou pela marca dele, ou então pelo fabricante. Então eu posso dizer que todos os dispositivos, né, na minha empresa, todos os dispositivos USB são bloqueados, mas aquele pendrive com aquele número de série do cara do suporte, que ele usa para dar suporte para os meus usuários, ele vai funcionar. Então,
qualquer máquina que esse cara chegar com esse pendrive e plugar, ela vai funcionar, mas qualquer outra coisa que alguém chegar e ligar vai estar bloqueado. E aí, um pouquinho do que o Silence Protect faz, né, e do que ele não faz. Hoje ele tem versão, né, para Windows, macOS e Linux, certo? E aí, como eu estava explicando para vocês, né, ele não utiliza, né, classificação humana, né, não utiliza sandbox, não utiliza micro-virtualization, né, não utiliza heurística, né, ele é totalmente baseado em inteligência artificial, né, e a ideia mesmo é prevenir os ataques, né, e conseguir identificar os malwares antes que eles cheguem a ser executados. Então, assim, é uma solução preventiva. A ideia é realmente essa. Aqui, para vocês verem um pouquinho da interface dele, ele tem uma interface baseada na nuvem, tá? Então, o agente fica instalado no endpoint, mas a interface de administração é totalmente em nuvem. E através disso você consegue, através dessa interface da nuvem, você consegue controlar todos os endpoints e administrar a solução inteira. E ver todas essas funcionalidades que eu mostrei para vocês agora. O agente, né, aprovado pela Microsoft, é PCI Compliance, né? O agente trabalha sozinho ou complementa ferramentas existentes. Isso é uma coisa interessante, assim, o Silence, ele realmente substitui o antivírus, tá? Mas existem implementações onde ele trabalha lado a lado com soluções de antivírus conhecidas, como Kaspersky, como Symantec. Então, ele não precisa que o antivírus seja desinstalado para que você possa utilizar ele, entendeu? Tem clientes nossos da Trust que durante um tempo utilizaram ele junto com Kaspersky ou junto com Symantec, entendeu? E ele consegue conviver tranquilamente em relação a isso aí. Aí ele suporta do Windows XP, SP3, utilizando NetFramework 3.5 até o Windows 10, Windows Server 2003, SP2 até o 2016, macOS, Linux, CentOS, Red Hat e Ubuntu também. Aqui está em breve disponível, mas já saiu. Ubuntu Server e Client 16.04 e 14.04 e 16.04, LTS. Bom, é mais ou menos isso aí que eu tinha para apresentar para vocês hoje.